This call is now being recorded. Olá, gente, boa tarde. Tudo bem com vocês? Vamos aqui para mais uma aula de matemática. Vamos dar continuidade aqui no assunto de matrizes, tá bom? Na nossa última aula a gente viu os elementos de uma matriz, vimos alguns tipos de matriz. Na nossa aula de hoje, nós iremos falar um pouco sobre as operações com matrizes. É muito importante e dizer o que cai no Enem é exatamente essa parte introdutória da lei de formação de uma matriz. Então, deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês para a gente dar continuidade na nossa aula. Qualquer dúvida, a gente pode perguntar. Estou aqui observando vocês pelo celular e também aqui pelo notebook, tá bom? Então, ó, a gente definiu que vem a ser uma matriz, colocamos uma introdução, inclusive a gente falou que na informática é fundamental que a gente estude matriz, tem ideia do que vem a ser uma matriz. Vimos que é uma matriz representada por uma letra maiúscula e por parêntese, ou então por duas barras, um colchete, onde esse elementozinho aqui representa a ordem da matriz, indica o número de linhas e o número de colunas, tá? Tá aqui M por N representa a ordem da matriz, onde o M é o número de linhas e N o número de colunas. Isso aqui é a forma geral de representação de uma matriz, tá? Onde, quando eu me refiro a uma letra maiúscula do nosso alfabeto, é a matriz, a letra minúscula é o elemento da matriz. Então, A e J é a posição do elemento dentro da matriz. O I representa a posição do elemento na linha, o J, a posição do elemento na coluna, tá bom? Colocamos aqui a lei de formação de uma matriz, colocamos aqui alguns tipos de matriz, uma coisa que é mais questão de observação. Matriz linha é aquela que só tem uma única linha, matriz coluna, uma única coluna. Mas a partir da ideia da lei de formação de uma matriz, a gente pode perceber que toda matriz linha ela é do tipo A1N, tem uma linha e N colunas, tá? Já a matriz coluna, a lei de formação dela é do tipo AM por 1, tem M linhas e uma única coluna. A matriz quadrada é toda matriz em que o valor de M é igual a N. Em outras palavras, o número de linhas é igual ao número de colunas, tudo bem? Então, baseado nesse estudo introdutório, a gente vai dar continuidade, onde nós iremos hoje falar sobre as propriedades, operações, olha, letra maiúscula, operações com matrizes. Ok? Então, a primeira delas que nós iremos ver, tá? É exatamente a soma, ou a adição de matrizes. Bem, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte, vou botar esse mais embaixo, tá? A primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que nós só podemos somar matrizes de mesma ordem, tá bom? Só podemos adicionar ou somar matrizes de mesma ordem. O que é isso, professor? Mesma ordem, matriz em que vai ter o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas, tá ok? Então, deixa eu colocar aqui. Uma matriz A é menos 1, 2, 3, 4, 1 e 5. Tá aqui a minha matriz A. Tá? Tá aqui a minha matriz B, representado por 0, 3, 1, 4, de novo 4, né? Menos 1, 0 e 2. Tá? Tá aqui a minha matriz C, representado por 1, 2, 3, 0, menos 2 e menos 1. Tá? Eu quero que você determine na letra A quem é A mais B mais C. No item B, quem é A menos B menos C. Ok? Gente, é bem tranquilo. Para que a gente consiga somar matrizes
é necessário que elas possuam a mesma ordem, tá? O que é isso? Se elas possuem o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Se a gente observar aqui, todas elas são do tipo o quê? 2 por 3. 2 por 3, 2 por 3. O que é isso? Todas elas têm duas linhas e três o quê? Colunas. Eu queria muito mudar a cor. A internet, tá? Deixa eu mudar aqui, tá? Deixa eu olhar aqui para vocês, tá? Então, toda vez que eu faço isso, melhora. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu colocar aqui com a caneta vermelhinha, pronto, tá? Então, gente, para que a gente consiga efetuar, basta que a gente some os elementos que são correspondentes. O que é isso? O que está na primeira linha, na primeira coluna, com primeira linha, primeira coluna, e assim por diante. Quem vai ser A mais B mais C? É só a gente efetuar da seguinte maneira. Menos 1 mais 0 mais 1. Tá? Ó, o menos 1 com o 0 com 1. Tá? O 2 vai ser com quem? 2 mais 3 mais 2. Ó. O elementar na primeira linha, segunda coluna, com primeira linha, segunda coluna, e assim por diante. 3 mais 1 mais 3. Deixa eu fechar aqui. Tá? Não esqueça, gente, que é importante que a gente coloque tudo abaixo do outro, bem alinhado, tá bom? Aqui vai ficar quem? 4 menos 1 mais 0. Depois, 1 mais 0 menos 2. Menos 2, ó. 1 mais 0 menos 2. E por fim, 5 mais 2 menos 1. Então, nós vamos ter a matriz resultante, tá certo? Que vai ser quem? A mais B mais C. Vai ser exatamente quem? Vejam, menos 1 mais 1 a gente cancela, né? Fica só 0. 0 mais 0 é 0. 2 mais 3, 5 mais 2, 7. 3 mais 1, 4 com 3 também vai ser 7. Não é? 4 menos 1, 3. 1 menos 2, menos 1. 5 mais 2, 7. Menos 1, 6. Então, tá aqui, ó, a matriz resultante A mais B mais C. E uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês que na soma de matrizes, a gente vai ter que a matriz resultante também vai ser da mesma ordem das matrizes que foram efetuadas, tá ok? Então, continua sendo uma matriz do tipo Q, 2 por 3. No item B, eu quero chamar a atenção de vocês o seguinte, tá bom? Antes da gente começar, eu queria colocar aqui uma observação, tá bom? Observação. A matriz menos B, ela é chamada de matriz, tá? Matriz oposta de B. O que é a matriz oposta? É aquela matriz em que todos os elementos terão seus sinais trocados. Quem é positivo fica negativo, e quem é negativo fica sendo o quê? Positivo. Se a matriz B é 0, 3, 1, menos 1, 0 e 2, a matriz menos B, tá certo? A matriz menos B ficará como? Olha só. Vai ficar 0 é neutro, continua 0. Menos 3, menos 1. O menos 1 fica 1. 0 continua 0. E o 2 fica quem? Menos 2, tá bom? Então, galera, toda vez que você vê a menos B, ali não tá, quer dizer que é a subtração da matriz B pela matriz B. E, na verdade, é a matriz A somada com a matriz oposta de B. A gente pode escrever essa expressão aqui, ó, da seguinte maneira, tá? Ó, a gente pode escrever ela como sendo, ó, A mais a matriz oposta de B mais a matriz oposta de quem? De C. Eu gostaria que vocês fizessem esse exemplo, tá, gente? Por favor, façam aí, tá? Por favor. É muito simples, tá bom? Alguma dúvida por enquanto? Não, né?
É bem simples, isso é a prova do 10. Quem tiver precisando de 10 para ser aprovado, essa é a prova para vocês tirarem 10. Façam aí quem é A menos B menos C. Deixa eu subir aqui. Quem terminar, levanta a mão. Deu certo, gente? Vou fazer aqui. Gente, vocês tentem fazer dando esses espaços, tá bom? A matriz A, aí, ó, 4, 1 e 5, ó, mais a matriz oposta de B. O zero é neutro, né? 0, menos 3, menos 1, 1. Deu certo, né, Guilherme? Menos 1 fica 1, 0 e menos 2, mais a matriz oposta de C. Ó, então vai ficar o quê? Menos 1, menos 2, menos 3, 0, 2 e 1, tá? Então, nós vamos ter quem? A menos B menos C, sendo igual a quem? Ó, vamos lá. Menos 1 mais 0, menos 1. Então, menos 1 vai dar o quê? Menos 2, tá? Ó, esse 2 com esse menos 2 cancela, ficou somente quem? Menos 3. Aí, ó, 3 com menos 3 cancela. Ó, 3 com menos 3 cancela. Ficou somente quem? Menos 1. Ó, 4 mais 1, 5 mais 0, 5. 1 mais 0 mais 2, 3. E 5 menos 2, 3 mais 1, 4. Tá aqui novamente, ó, a matriz A menos B menos C. Uma matriz do tipo 2 por 3. Todo mundo acertou, né, gente? É bem tranquilo, tá? Só coloquem na cabeça de vocês que não vai existir subtração de matriz. O que vai existir, na verdade, é a soma com a matriz o quê? Oposta, tá bom? E já vou adiantando vocês que não existe divisão. O que vai existir na matriz vai ser exatamente uma propriedade chamada de matriz, matriz inversa, tá bom? Vou conseguir inverter ele, que é utilizando propriedade de outro tipo de matriz, para que a gente possa ter a ideia de divisão, mas direto, como a subtração, como a soma, a adição e a oposta, nós não vamos ter. Tudo bem? Eu quero pedir agora a atenção de vocês, gente, porque a partir de agora eu irei falar de um dos tópicos que a grande maioria dos alunos de ensino médio vão ter, que é multiplicação de matrizes, tá ok?
multiplicar matrizes não é tão óbvia como a adição, tá bom? Então, eu queria muito, mas muito, a atenção de vocês. Para que a gente multiplique uma matriz por outra, inicialmente a gente deve fazer algumas observações, tá bom? Então, alguém tem dúvida nisso que nós falamos agora? Não, né? Tá ok? Não estou conseguindo aqui. Vamos lá. 2. 2. Multiplicação de matrizes. Beleza? Vamos lá. A primeira coisa que nós devemos ter é que duas observações que devem ser feitas. Primeiro, coloca aqui. Só podemos tem menos trabalho para ser avaliado, então acho que dá certo. Porque fica muito, acaba sendo muito corrido, né? Porque a gente vai trabalhar com 3 dias, né? E aí, se a gente for fazer já a abertura e já começar as atividades, fica mais um pouco complicado. E muitas vezes a gente acaba limitando o tempo de quem vai fazer a abertura, né? A palestra, uma coisa. Do mesmo modo, se tivesse, no mesmo modo, no encerramento, se tivesse atividades do CEMIC, poucas do encerramento, a gente acaba, né, atropelando as coisas, vamos dizer assim. Então, eu acho que para ficar uma coisa mais calma, seria interessante isso, no dia da abertura. Aqui, ó. Vamos lá. Gente, nós só podemos multiplicar uma matriz por outra se o número de colunas da primeira matriz for igual, tá? Se o número de colunas da primeira matriz for igual ao número... Acabei me confundindo aqui. For igual ao número de linhas da segunda matriz, tá? Um esboço bem simples que eu quero fazer para vocês é o seguinte, ó, tá? Se eu tenho uma matriz A do tipo M por N e será multiplicada por uma matriz B do tipo P por Q, tá? Eu só vou conseguir multiplicar essas duas matrizes se o valor de N e P, nós só vamos conseguir multiplicar uma matriz por outra se o valor de N for igual ao valor de quem? De P. Que o número de colunas da primeira matriz seja igual ao número de linhas da segunda matriz. E o produto resultante, A vezes B, terá exatamente uma ordem tipo M por Q. Então, ó, esses elementos aqui, ó, M e Q, vão indicar exatamente a ordem da matriz resultante, tá? Esses elementos aqui vão indicar exatamente quem? A ordem da matriz resultante. Não esqueçam disso, tá? Isso é muito importante, tá? Para que a gente consiga multiplicar uma matriz por outra, é necessário que o número de colunas da primeira matriz seja igual ao número de linhas da segunda matriz. E que a ordem da matriz resultante representa exatamente o número de linhas da primeira vezes o número de colunas da segunda. Para vocês fixarem bem, basta que a gente tenha os meios, matrizes que sejam que iguais, tá bom? A gente tem que os meios devem ser iguais e os extremos representam as ordens, tá bom? Olha só aqui, ó. Se uma matriz A ela é do tipo 2 por 3 e uma matriz B ela é do tipo 3 por 5,
Eu consigo multiplicar uma matriz pela outra? Sim ou não? Hein, gente? Eu Não, consigo multiplicar? não. Consigo, ó. Ela tem três. A primeira matriz tem o quê? 3 colunas. A matriz B tem 3 linhas. Ó, é fundamental que esses elementos sejam o quê? Iguais. Então eu consigo multiplicar? Sim. Então a matriz resultante A vezes B será do tipo o quê? 2 por 5. Tá ok? A primeira coisa que você deve observar quando for multiplicar uma matriz é se o número de colunas da primeira foi exatamente igual ao número de linhas da segunda. Tudo bem? Então, ó, outro exemplo aqui. A matriz M é do tipo 2 por 4. A matriz N é do tipo 2 por 4. Eu pergunto, eu consigo multiplicar essas duas matrizes? Não. Por que não, professor? A primeira tem o quê? 4 colunas. A segunda tem 2 linhas. Esses elementos aqui eles são o quê? Diferentes. Então, não vai existir o produto de M vezes a matriz o quê? N. Professor, elas são iguais. Não é questão de igualdade. É você levar em consideração isso que eu coloquei. O número de colunas da primeira foi igual ao número de linhas da segunda. Isso é só para a gente começar, tá ok? Então, gostaria a partir de agora de colocar um exemplo para vocês, tá bom? Exemplo. Exemplo. Seja. Não dá nem para escrever. Seja a matriz A igual. Deixa eu escrever aqui uma matriz A. Menos 2, 0, 2, 3. Seja a matriz A igual a menos 2, e 0. E a matriz B, matriz, aqui tem matriz. E a matriz B igual. E a matriz B, essa bendita matriz. Tá? Deixa eu colocar aqui. Aqui. Determine 2 pontos. A matriz A vezes B. Item B. A matriz B vezes A. Gente, bora lá. Eu quero que vocês prestem muita atenção nisso que eu vou falar para vocês agora, tá bom? Vamos lá. Qual é a ordem da matriz A, hein, gente? Qual é a ordem dessa matriz? Ô, gente, eu errei aqui, vou botar bem aqui. Peraí. Senão não vai dar certo. Senão não vai dar certo. Deixa eu botar aqui. Vocês estão vendo que não vai dar certo, né? Ó, deixa eu apagar. Ó para cá. Qual é a ordem dessa matriz aqui, gente? Qual é a ordem dela? 2 por 3. 2 por 3. Qual é a ordem dessa matriz? 2 por Por 2. 2. Daria para multiplicar? Não. Ocorreu um equívoco. Eu vou pegar esse 0 e esse 3 e vou colocar bem aqui. Tá? O 0 e o 3.
E aí eu vou puxar essa aqui. O bom é isso. A matriz B, 0, 1, 0, 1, 2 e menos 1, tá? E a matriz B, 0, 1, 2 e menos 1. Aí eu pergunto, dá para multiplicar agora? Sim ou não? Qual é a ordem Sim. dessa matriz? 3 por 2, ó, tem 3 linhas e 2 colunas. A matriz B é de que tipo? 2 por 2. Então a gente já começa assim. Eu consigo multiplicar? Sim. Sim, porque a matriz A, ela é do tipo 3 por 2, vezes a matriz B, que é do tipo o quê? 2 por 2, ó. Esses elementos são iguais. E a matriz resultante A vezes B será de que tipo? 3 por 2. Tá bom? Alguma dúvida até aí? Não, né? Tá tranquilo, não tá? Então, gente, o que é que a gente faz? Eu gosto de, como é a primeira vez que eu estou fazendo, eu gosto de criar a matriz genérica da ordem que você está observando a matriz resultante aqui, tá bom? Matriz do tipo 3 por 2. Então, o que seria a matriz do tipo 3 por 2? Esse mesmo formato. Então, eu posso até fazer aqui, ó. O que é que é a matriz do tipo 3 por 2? Ela vai ter o elemento, eu vou chamar de C, viu? Matriz C restante. Vai ser o C11, C12, C21, C22, C31 e C o quê? 32. Para que isso, professor? Para que eu não perca o que eu vou fazer. Mas de maneira geral, galera, multiplicar uma matriz por outra é só você obedecer a essa ordem. O que é o elemento C11? É o produto da primeira linha pela primeira coluna. O que é o elemento C12? Primeira linha pela segunda coluna de B. Quem é o elemento C21? É a segunda linha de A pela primeira coluna de B. Quem é o elemento C22? Segunda linha de A pela segunda coluna de B. Quem é o C31? Terceira linha de A, primeira coluna de B. Quem é C32? Terceira linha de A, segunda coluna de quem? De B. De maneira geral, multiplicar uma matriz por outra nada mais é do que você fazer todos os produtos de linha por coluna, sempre. Linha, todas as linhas por todas as colunas. Tudo bem? Então, gente, ó, quem seria a matriz A vezes B? Tá? Vejam. Vejam. A gente decidir Tá? fazer essas próximas deliberações. Vamos lá. O que é o elemento C11? Vocês entenderam de onde foi que saiu isso aqui, não entenderam? Essa matriz aqui é a matriz genérica da matriz resultante A vezes B. Eu podia ter chamado de C, tá bom? Ó, deixa eu colocar aqui, tá? Agora a internet tá... Mas deixa, tá? Então, ó, eu criei uma matriz genérica do tipo 3 por 2. E eu vou me basear exatamente aqui. O elemento C11 é o produto da primeira linha pela primeira coluna. Então, vai ser quem? Menos 2 vezes 0, mais quem? 1 vezes 2. Entenderam o que foi que eu fiz? Entenderam, gente? Eu peguei a primeira linha e multipliquei pela primeira coluna, ó. C11, a posição dele aqui, ó. 1. Primeira linha, primeira coluna. C12, primeira linha pela segunda coluna. Vai ser quem? Menos 2 vezes 1, mais 1 vezes quem? Menos 1. Sim ou não? Sim, gente. Eu já multipliquei a primeira linha por cada coluna. Ó. Fiz o elemento C11 e fiz o elemento C12. Primeira linha, segunda coluna. Agora eu vou para o C21. O que é C21? Segunda linha, primeira coluna, que vai ser quem? 1 vezes 0. Ó, 1 vezes 0, mais quem?
2 vezes 2. Tudo bem? O próximo elemento C22. Segunda linha vezes a segunda coluna. Pois Que é é, quem? eu ia dizer isso. 1 vezes 25, 26, 27, eu só a gente segunda poderia linha colocar 5 e 6 pela de segunda novembro. coluna. Mas eu falando ali me atrapalhou. Gente, bem que não é o 0. Bora, borrachinha. Um momentinho. Deixa eu voltar lá. Leonardo, a gente poderia fazer no dia 4, 5 e 6 Olha, ó. e aí fazer essa força-tarefa. Ó, Pra gente C22, segunda concluir linha, esses dados, segunda coluna. 1 vezes 1, já deixar como tu fez, né? mais Já quem? a tabelinha pronta, 2 vezes menos 1. 1 vezes 1 mais 2 vezes menos 1. Já fizemos o elemento C21 e C22. a melhor preparação possível. Quem é o elemento C31? Terceira linha, primeira coluna. Então, esse ó, terceira linha com a primeira coluna. 0 vezes 0, mais quem? 3 vezes 2. Fizemos essa. E agora C32, que é a terceira linha com a segunda coluna. Vai ser quem? 0 vezes 1, ó. 0 vezes 1, mais quem? 3 vezes menos 1. Então agora, gente, é só a gente fazer as operações. Multiplicar por 0, tudo vai dar 0, né? 0, 0, 0. Então aqui vai ser o quê? 1 vezes 2, 2. Menos 2 vezes 1 aqui dá menos 2. 1 vezes menos 1, menos 1. Menos 1 menos 2 é quanto? Menos 3. 2 vezes 2, 4. 1 vezes 1 é 1. 2 vezes menos 1 é menos 2. 1 menos 2, menos 1. 3 vezes 2, 6. 3 vezes menos 1, menos 3. Gente, tá aqui o produto da matriz A vezes B, que é uma matriz do tipo quê? 3 por 2. Tudo bem? Galera, vocês conseguiram entender? Conseguiram? Hein? Ele não é difícil, mas se você não tiver atenção, você corre o risco de errar. Então, se você fizer esse rabisco aqui, ó, da matriz, tá? Da matriz genérica, tá? Vou fazer. Da matriz genérica, tá? Você consegue. Então, de maneira geral, o que foi que eu fiz? Oi. Ali, por exemplo, ali embaixo você colocou 0 vezes o 1, né? Ali, mais 3. É porque a terceira Qual delas? Qual a posição do elemento? Esse daí, ó. Esse daí. Esse aqui? Essa? Esse daí. Quem é esse elemento? C32. É a terceira linha de A pela segunda coluna de B. Então, ó, 0 vezes 1 mais 3 vezes menos 1. Tá ok? Então, se você observar aqui, ó, o que foi que eu fiz? Linha, coluna. Linha, coluna. Então, eu já multipliquei a primeira linha por cada coluna. Agora eu vou para a segunda. Segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, segunda coluna. Finalizando. Terceira linha, primeira coluna. Terceira linha, segunda coluna. Tá ok? E antes de eu fazer a próxima, eu quero chamar a atenção de você o seguinte. Eu coloquei a matriz A vezes B. E aqui eu coloquei a matriz o quê? B vezes A. Gente, a gente sabe que na multiplicação existe a propriedade comutativa. A ordem dos fatores não altera o produto, mas isso é com número o quê? É com número real, tá? Isso é com número real. Aqui nós estamos trabalhando com matrizes. E a gente pode até observar o quê? A matriz B é do tipo o quê? 2 por 2. E a matriz A, ela é do tipo o quê? 3 por 2. Observa que eu fiz A vezes B
e encontrei uma matriz do tipo 3 por 2. Já B vezes A, a gente vai observar que os elementos aqui eles vão ser o quê? Diferentes. Então, a gente vai ter que colocar o quê? Que B vezes A não é possível, ou não existe esse produto, tá ok? Então, muito cuidado. Dentro do estudo de matrizes, não vai aparecer a propriedade comutativa para a multiplicação. Então, deu para enxergar nesse exemplo que a matriz A vezes B não é a mesma matriz o quê? B vezes A. Tudo bem? Deixa eu pegar no livro de vocês não tem matrizes, é uma pena. Ele já fala direto de determinantes sistemas, tá? Mas deixa eu procurar aqui uma questão de um livro qualquer, tá bom? Um momentinho. Esse é o livro de vocês, né? Segundo ano, balé. Tá aqui, matrizes, 83. Deixa eu ver aqui. Tá aqui. Ó, operações com matriz é o livro de vocês, né? É. Ó, matriz oposta. Estão vendo aí, né? Tá aqui. Calcule, ó, soma, associe cada matriz. Aqui ele dá um exemplo da aplicação, bem interessante. Tá? Multiplicação de número real por uma matriz. É só você multiplicar esse número real por cada termo. Tá aqui, multiplicação de matrizes. E aí, ó, gente, é interessante que você consegue enxergar, ó. Pizza pequena, média, grande. Tá aqui os preços, né? Tá aqui o preço de cada uma delas. Então, tá aqui o número de pessoas que pediram, tá? Então, você vai multiplicar cada um por essa coluna, ó. 42 vezes 12, 50. Então, peço que vocês dêem uma olhada na página 94. Deixa eu pegar aqui as atividades, tá bom? Olha só aqui. Olha só. Vamos lá. Página 96. Vocês estão conseguindo enxergar, gente, aí? Sim. Olha só. A questão de número 47. Ó. Questão de número 47. Tá bom? Nós temos aqui. Vocês podem escolher qualquer um aí para fazer, tá bom? Vocês vão ver como. Vamos começar do começo. A. Essa é a matriz coluna, né? 1 e 2. Deixa eu fechar aqui, que já eu digo a vocês que se eu não fechar é determinante. Vezes quem? 4 e menos 3. Tá? Primeiro, eu posso multiplicar. Aqui é uma matriz coluna. O que é isso? Ela tem duas linhas e uma coluna. 2 por 1. Essa matriz aqui é tipo linha. Tem uma linha e o quê? Duas o quê? Colunas. Eu pergunto, dá para a gente multiplicar? Dá. Então, ó, a matriz resultante aqui vai ser uma matriz C, que eu vou chamar do tipo o quê? 2 por 2. Opa! Do tipo 2 por 2. Tudo bem? Alguma dúvida aí? Como é a matriz 2 por 2? Ó, C11, C12, C21 e C o quê? 22. Tá bom? Então, a primeira linha pela primeira coluna. Quem é a primeira linha aqui? De A, dessa matriz? 1. Quem é a primeira coluna aqui? 4. Aí, a primeira linha, segunda coluna. A segunda coluna é menos 3. Então, quem é a matriz resultante aqui? Ó? Vai ser, ó, primeira linha pela primeira coluna, ó, 11. Então, 1 vezes 4. C12. Primeira linha, segunda coluna. 1 vezes menos 3. C21, segunda linha, primeira coluna, 2 vezes 4. E agora, ó, segunda linha pela segunda coluna, 2 vezes menos 3. Então, nós vamos ter aqui quem? 1 vezes 4 é 4, 1 vezes menos 3 é menos 3, 2 vezes 4 é 8, 2 vezes menos 3 é quanto? Menos 6. Tá aqui. Tá? Tranquilo? Professor, Oi. faz a letra D aí. Qual D. letra? A D. Essa, né? Agora. Não, a da 47. Da 47 aí, ó. Essa que eu marquei, né? A de baixo. Aqui, a C.
O AD. 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 Não é essa que eu circulei? Não, a de baixo. Aqui a C. AD. Ah, desculpa, É. desculpa. Essa aqui. Isso. Aham. Bora lá. D. 0, 3, 1 meio. Tá? Vezes 2 menos 6, 1, 2, menos 4 e quem? E 0. A gente começa por onde? Definir na ordem, né? Qual é a ordem dessa matriz D aqui? A gente gosta de chamar nome, né? Matriz A, matriz B. É muito melhor do que dizer matriz 0, 3, 1 meio. E ninguém sabe como é que está a posição. Então, matriz A, ela tem uma linha e o quê? Uma linha e 3 colunas. Tá ok? A matriz, essa outra aqui é de que tipo? Ela tem quantas linhas? 3 linhas e 2 o quê? Colunas, ó. 3 linhas. Pergunta, pode multiplicar? Pode. A matriz resultante vai ser do tipo o quê? 1 por 2. O que é isso? Tem uma linha e 2 colunas, ó. Então vai ter o elemento C11 quem? C12, ó. Ela é uma matriz que tem esse elemento, ó. Tudo bem? Tá ok? Então, ó, ela restante 1 por 2, uma linha e 2 colunas. Então, quem é o elemento C11? Primeira linha pela primeira coluna. Então, vai ser quem, ó? 0 vezes 2, mais 3 vezes 1, ó. 0 vezes 2, 3 vezes 1, mais 1 meio vezes quem? Vezes menos 4. Fiz a primeira linha com a primeira coluna. Agora eu vou fazer 12, ó. Primeira linha, segunda coluna. 0 vezes menos 6, ó. Mais 3 vezes 2, mais quem? 1 meio vezes 0. Tá aqui a minha matriz. Matriz resultante. Em que, quando tem 0, eu já vou logo excluir, né? 3 vezes 1 é 3. Aí, ó. Menos 4 dividido por 2, né? Ó, 1 vezes menos 4, menos 4. Menos 4 dividido por 2, menos 2. Aí o 0 morre aqui, né? 3 vezes 2 é quanto? 6. Quanto é 3 menos 2? 1. 3 vezes 2, 6. Tá aqui, ó, a matriz resultante do tipo do produto da matriz linha por essa outra matriz, tá bom? É só você seguir a regrinha com a prática. Vocês conseguem fazer isso aqui rapidinho, tá ok? Beleza? Olha, por que não continua a multiplicação? Não, muito cuidado, meu pai. Você fez uma colocação muito importante. 1 e 2. Gente, isso aqui é uma posição que o 1 está tendo. Aqui é a posição do 2. Pelo amor de Deus, nunca juntem elementos da mesma matriz através de operação, soma, subtração. Lembre-se, uma matriz operacionada com outra continua sendo matrizes, tá bom? A gente pode, nessa sua afirmação, a gente pode adentrar na questão da natureza dos eventos aqui, tá bom? Então, eu estou efetuando matrizes e o resultado é matriz, tudo bem? Então, você queria operacionar ainda 1 com 6? Não tem como. Beleza? Professor, Diga, estou lhe ouvindo. a letra A da questão de número 45, que tem uma letra dentro das matrizes. Você quer que eu faça alguma? Diga Uhum. aí. Qual delas? Diga aí. A letra A da questão Letra A. 45. O que é que nós vamos ter na letra A da 45? Vejam, ó. Eu tenho um número real multiplicado por uma matriz, então eu multiplico cada termo desse aqui por ela, ó. 2 vezes x vai ser quem? 2x. 2 vezes 1 é 2. 2 vezes 2z? 4z. Foi o que eu fiz, ó. E aí, ó, eu vou igualar com a segunda matriz. Quem é ela? Menos 6, y e 4. O que é que nós temos aqui? Igualdade de duas matrizes. Nós só podemos ter igualdade de duas matrizes se elas possuírem a mesma ordem
e os termos correspondentes serem exatamente iguais. O que está lá na primeira linha, primeira coluna, com primeira linha, primeira coluna. Nesse caso, o que é que a gente tem? Que 2x tem que ser igual a quanto? Menos 6. Que o 2 tem que ser igual a quanto? A y. E que o 4z tem que ser igual a quanto? 4. Logo, x vai ser menos 3. Ou menos 3, feio. X vai ser igual a menos 3. O y já disse que é 2, né? E o z vai ser igual a quanto? 4 dividido por 4. Que o z vai ser igual a 1. Tudo bem? Só isso. Tranquilo? Gente, procurem responder a página 96. Tá bom? Responder a página 96. Tá? Ela é bem tranquila. Tá? Tem uma aplicaçãozinha aqui. Tá? Na nossa próxima aula, vocês vão ver o que é a ideia de divisão de matrizes e alguns tipos de matriz, que é a identidade, a inversa, a transposta, a simétrica, a antissimétrica, tá ok? Então, gente, estou esperando vocês na nossa próxima aula. Vocês gostaram da aula de hoje aqui no laboratório? Viu que não teve nenhum probleminha? Apesar de tudo, a internet ainda travou um pouquinho. Então, gente, fiquem com Deus. Tudo de bom para vocês e até o nosso próximo encontro. Tá? Já eu estou mandando a gravação para vocês lá no grupo. Tá bom? Então, grande abraço, fiquem com Deus e até. Tchau, tchau, gente. Até mais, professor. Tchau, um abraço.